Você já olhou para um bolo recheado e pensou, nossa, só de olhar já engordei? Existem pesquisas que dizem que o nosso psicológico pode interferir e muito, tanto em relação a engordar quanto a emagrecer. Quem conta melhor isso pra gente é a nutricionista comportamental Evelyn Lima. Tudo bem, Evelyn? Tudo bem, Elaine, e você? Bom, tem até uma pesquisa, né, que é feito com... Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, né? Eles fizeram com as americanas e também fizeram a mesma pesquisa com as francesas, mostrando para elas fotos de bolo de chocolate, de alimentos assim, e anotavam o que elas pensavam. E as americanas, elas traziam muito essa questão e que engorda, que só de ver engorda, que tem tantas calorias, diferente das francesas, que elas tinham uma relação bem mais tranquila, né? Elas lembravam a infância, lembravam um momento com um chá com as amigas, e aí a gente vê que realmente a maneira que a gente pensa e tem essa relação com a comida interfere no ganho de peso. Evelyn, então aquela coisa da pessoa que fala assim, nossa, eu não tô comendo tanto e tô engordando. Tem gente que fala, tá escondendo, tá comendo escondido de madrugada. Então não é bem assim. Não, a gente vê muito hoje que a questão do estresse com a comida acaba aumentando muito os níveis de cortisol, que é um dos hormônios responsáveis por acumular gordura. Então, o momento de comer não é momento de estar estressado. Então, eu sempre falo, evite TV, porque às vezes só de assistir TV, assistir as notícias, te estressa, te gera ansiedade, e isso pode acabar influenciando no seu ganho de peso. Uma coisa que você sempre fala quando vem aqui é o mastigar devagar, né? Comer devagar, mastigar bem. E até você contou que ficou com muito sono depois, é porque não mastigou direito. Exato. A questão do sono pós-almoço é porque faltou uma mastigação melhor. E o momento de alimentação é bem interessante, Elaine, a gente está usando os nossos sentidos mesmo, para a gente estar mais consciente nesse momento. Então, olhar a comida, sentir o cheirinho. Agora, no frio que a gente tem um pouquinho mais de fome, tocar o prato quentinho, porque isso também ajuda a trazer uma saciedade melhor. Degustar, né? E estar realmente presente com a alimentação. E Evelyn, assim, o inverno agora é um período mais complicado, né? Só que a gente come com muita culpa também, né? Então assim, vou fazer uma sopinha, um caldinho, coloquei um pouquinho de queijo. Isso com certeza vai fazer com que eu engorde. E nem sempre tem essa relação, né? Exato. Essa questão da cobrança, da culpa, do medo, tudo interfere muito no ganho de peso. A gente tem que falar assim, o peso, a alimentação, ela precisa ser em paz, né? Pra gente ter realmente um emagrecimento saudável e tranquilo. Se tem pensamentos e emoções ali de medo, de compensação, de culpa, de estresse, o seu processo de emagrecimento vai ser muito mais sofrido e muito maior. Parece que vai estar sempre em luta com essa balança, com essa alimentação. A gente precisa ter uma relação mais de paz com a alimentação. É como se a gente estivesse se puxando para baixo o tempo todo, Exato. Né? Os nossos pensamentos podem tanto nos motivar ou desmotivar. Então vamos usar eles para eles realmente nos motivar. Ter essa visão de emagrecimento amorosa, né? De nutrir o seu corpo, de respeitar os seus limites. E não essa visão de guerra, de medo, de tantos conflitos assim. Essa coisa de olhar diferente para o corpo num processo como esse de adaptação da alimentação faz toda a diferença, né? Porque a gente sabe que tem muita gente que nem se olha no espelho, né? De tanta raiva que tem, de tanta mágoa de estar num peso que não é o que gostaria de ter. Exato. Uma das bases principais que eu trabalho no meu acompanhamento, Elaine, é a questão do auto-amor. Porque a hora que a gente desperta esse auto-amor, desperta esse carinho pelo corpo, né? De se nutrir, de se dar o melhor. E aí as coisas começam a fluir melhor. Eu sempre falo assim, tudo que é do outro, né? Quando a gente pega algo emprestado, a gente cuida muito bem. Né? Se a gente pega um carro de alguém emprestado, a gente coloca um combustível bom, sabe onde vai estacionar, cuida para não estragar. E a gente não pensa que o nosso corpo também é um veículo de vida emprestado para a gente viver aqui. E a gente não tá cuidando dele direito, às vezes, né? E a gente tem um pouquinho também de autodepreciação, né, Evelyn? Isso. Às vezes vê a foto de uma pessoa até que tá mais cheinha e fala, mas ela não tem esse risco que eu tenho aqui não sei na onde, né? Parece que o nosso tá... Em vez de ver a grama bonita do vizinho, né? Quer dizer, ver a grama bonita do vizinho e a nossa tá sempre ruim. Sempre tem essa questão da comparação, né? Você pega o pior seu e compara com o melhor que você vê no outro. Uhum. Tem o caso de uma paciente minha que ela... Sempre que vai à praia, ela vai de calça. E aí, no meio das conversas, a gente conversando, e ela sempre chorava muito em relação a isso. E ela disse que ela ia sempre de calça porque ela tinha vergonha do joelho dela. E todo mundo tinha o joelho bonito na praia.
E aí eu fiquei pensando, falei, quando que a gente vai na praia e fica olhando o joelho das pessoas, né? Exatamente. Porque realmente é algo dela, é uma dor dela ali em relação ao joelho, uma vergonha, e que daí ela olha, é o ponto que ela olha em todo mundo, né? Então é a gente realmente se olhar com carinho, se dar o melhor e viver. A gente precisa viver a nossa vida. E por onde começar, Evelyn, para tentar devagarinho, porque a gente sabe que é um processo, né? De tirar um pouco esse sofrimento, porque assim, quando você fala da moça do joelho, eu falo assim, nossa gente, mas ela se preocupou com o joelho, mas todos nós temos as nossas preocupações, Cada né? um tem o seu joelho, Exatamente, né? cada um tem o seu joelho. Como a gente pode começar a olhar para isso de uma outra forma? Ou por onde começar para realmente começar a se tratar com amor, a se aceitar e pensar em fazendo o melhor para si mesmo? Isso. Parar as críticas, primeiro nessa questão do julgamento, porque isso acaba te deixando cada vez mais para baixo e começar a trazer mais elogios. Talvez ainda não dá para elogiar o joelho, mas o que você tem de bonito, o que você gosta em você, quais são os seus valores, né? A sua história, saber que o corpo é a nossa história. Então começar a olhar para isso com mais carinho e saber, eu sempre falo assim, aceitar não é se acomodar. Não é porque você se aceita do jeito que você tá que você vai ficar do jeito que você está, se você quer mudar, né? Então se aceita e aí você começa o seu processo de mudança. O joelho tá te incomodando? Vamos trabalhar para isso. O que dá pra gente fazer? Tem que reduzir peso? Dá para fazer alguma coisa mais em relação a isso? E aos pouquinhos ir evoluindo, né? Mas sempre reduzir as críticas é o primeiro passo. E na hora de olhar para os alimentos? A mesma coisa, também reduzir as críticas, né? O julgamento. E olhar os alimentos como uma nutrição, né? Trazer o agradecimento, trazer esse momento prazeroso com a alimentação, respeitando os limites do corpo de fome e de saciedade. E lembrar também, né, que às vezes a gente fala assim, engordei e tal, mas tem gente que não tem nem o que comer, né? Exato, ainda mais agora, né, Elaine, no meio dessa pandemia, com tantas dificuldades. A gente precisa agradecer mais, né, e realmente respeitar esses limites, mantendo o equilíbrio, né? Nem se privar e nem também ter excessos. A gente conseguir manter esse equilíbrio. Devagarinho e comendo só um pedacinho do bolo e não meio bolo, né? Exato, degustando, né, aproveitando. Devagarinho. Devagarzinho. Tá certo, muito obrigada. Obrigada, Elaine.